ouvintes, boa noite. Com vocês, a partir de agora, mais um programa Culturas e Identidades. Olá, ouvintes. Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil e da Rádio Internacional Lusófona. Hoje nós temos um programa diferente. Nós temos um convidado especial aqui conosco, que é o Babalorixá Marcos de Jagum, da Casa do Caboclo Pena Branca, do Rio de Janeiro. E é com muita satisfação que nós trazemos o Pai Marcos aqui para estar presente conosco, para mostrar, conversar conosco sobre o que é o candomblé, quais são as raízes do candomblé de Queto, que é a linha dele, trazendo para nós uma maior clareza sobre esses temas que envolvem a tradição africana. Porque, apesar do Brasil ter, né, na sua miscigenação racial, o português, o índio e o africano, nós temos, na verdade, muito pouco conhecimento. Mesmo no que diz respeito à literatura portuguesa, a gente já vem falando ao longo dos nossos programas que, notadamente no Brasil, grande parte da historiografia oficial sobre a história e a presença de Portugal no Brasil foi escamoteada, né, foi adulterada. Com relação aos índios, nós praticamente não temos quase nada também, né? E com relação aos negros, também não. Quer dizer, há uma lacuna teórica, conceitual muito grande, né? E os terreiros são grandes depositários de memória, né? E, infelizmente, quem acaba indo aos terreiros ou conversando são antropólogos, são sociólogos e fazem uma análise, de certa forma, um tanto quanto acadêmica dos processos, né? E aquele viés da tradição oral específica que ainda está presente dentro do terreiro, a força dessa tradição chega muito pouco para a gente, que não somos iniciados, né, no candomblé ou na Umbanda. Então, para nós é uma satisfação muito grande hoje trazer o Pai Marcos aqui para estar presente conosco e esperamos que ele venha outras vezes, né, para continuar nos ajudando ao entendimento do que é efetivamente a religião africana, né? Quais são as matrizes e qual é a origem, o que impacta, qual é a diferença disso dentro da nossa linha de pensamento, a importância dos terreiros, etc. Tal. E, evidentemente, vamos conversar com ele também sobre algumas visões estereotipadas, como, por exemplo, o sudidé, né, que é o ritual de matança dos animais, que é algo que os protestantes e as igrejas evangélicas vêm combatendo muito severamente, né? Então nós vamos conversar sobre alguns temas que são tidos como polêmicos e alguns outros temas interessantes. Então vamos dar início ao nosso programa de hoje. Seja bem-vindo, Pai Marcos, boa noite. Boa noite, Luriel, boa noite a todos.
Espero poder esclarecer um pouquinho e divulgar um pouco essa cultura tão bonita e tão imensa de saberes. Pai Marcos, eu penso que nós devemos começar aqui, mas o senhor fique à vontade para dar a linha aí que o senhor quiser, esclarecendo para nós a diferença entre candomblé e umbanda. Ok. Primeiro de tudo, o candomblé é uma religião brasileira de matriz africana. E a umbanda é uma religião brasileira com a matriz dentro do candomblé, né, dentro do culto do orixá. Foi somado a esse culto, né, o culto ao índio, o culto ao velho, ao negro velho e à criança, formando assim os 3 pilares que fundamentam a umbanda. Mas o candomblé ele tem um panteão de devas, né, que se originaram de um só. Então, que é muito divulgado que o candomblé tem vários deuses. Não existe vários deuses dentro do candomblé. O candomblé só tem um deus, Olodumaré. Ele foi o criador de tudo. Tudo que vem depois dele são reflexos da luz que ele é. A principal diferença do candomblé e da umbanda é que no candomblé é cuidado o médium, é cuidado a pessoa, e o orixá aflora de dentro de você, porque para nós ele é o nosso ancestral, né? O candomblé, o rito do candomblé, ele não está na cor, ele está na alma, e isso é despertado na iniciação. A umbanda não, a umbanda você é um médium e você incorpora uma entidade, um espírito que teve vida, que viveu, que experienciou e que traz essa experiência à tona, ao nosso atual, para ajudar, para auxiliar, para aconselhar aqueles que procuram. O Pai Marcos, isso que o senhor falou é muito importante, porque vamos esclarecer aqui para os nossos ouvintes. Por exemplo, eu já vi terreiros específicos, né, de candomblé, não de umbanda, mas que dizem que o Pai de Santo incorpora, né? O que o senhor está colocando aí é que não, o Pai de Santo, no candomblé, não há incorporação. Porque vamos explicar aqui para os nossos ouvintes. Se eu estiver equivocado, o senhor me corrija. A umbanda, o médium na umbanda incorpora porque ele incorpora o espírito de um morto, certo? Certo. No candomblé não existe a incorporação porque o orixá não é um espírito de um morto, é isso? É isso. O orixá é o nosso ancestral, é a nossa ancestralidade. E é a centelha de Deus, de Olodumaré, que está dentro de nós. Então, essa centelha aflora, ele não incorpora, o orixá não incorpora, ele aflora no seu filho, no seu descendente. Então, isso é algo realmente diferente, porque o que o senhor... Eu sei que é uma pergunta espinhosa essa que eu vou fazer, não é? Mas, assim, há uma confusão muito grande, porque a gente vê muitas casas de candomblé onde os dirigentes falam categoricamente, dão entrevistas e dizem que há processo de incorporação. Isso é uma falta de, não sei se maldoso, mas uma falta de conhecimento e dessa relação do aflorar do orixá. Porque se o orixá é um ancestral seu e ele está no seu DNA espiritual, você aflora ele. Ele não é uma energia que viveu, que teve vida, que viveu entre nós, né? Assim como na Umbanda. Ele é uma deva da natureza. Então você não pode incorporar o vento, a água, o ar, a árvore. Não, isso aflora de você. Porque nós, dentro da cultura do candomblé, nós entendemos que o ser humano ele é parte da natureza e é natureza também. Por isso o candomblé é o culto à natureza, é o culto ao próprio homem, como descendente do seu orixá. Bom, uma outra questão aqui importante para quem é leigo nisso aí também, né? O senhor está falando que no candomblé a pessoa nasce então com um tipo de energia específica do orixá, seria isso? Isso, a sua genética, ele nasce, né, é genética espiritual, ele nasce daquele orixá, né, com a ancestralidade dele daquele orixá. Essa ancestralidade estaria inserida onde? Seria tipo por exemplo, tem um médico alemão que fala que o ser humano tem 2 tipos de DNA. Ele tem um DNA físico, que é esse DNA que a ciência conhece, e ele teria um DNA metafísico. E nesse DNA metafísico esse DNA metafísico cavalgaria por cima do DNA físico, e seria exatamente nesse DNA metafísico onde estariam contidas os atributos espirituais. Eu não sei se o candomblé
quando o senhor coloca, por exemplo, que esse atributo estaria presente no DNA da pessoa, seria algo mais ou menos assim? É isso mesmo, só que agora com a ciência, né, através disso aí, falando que a gente já fala, que a tradição já fala há muito tempo com outras palavras, mas é isso mesmo. Então o indivíduo nasce com um tipo de atributo espiritual, cada um de nós teria uma linhagem, uma ligação com uma força da natureza específica, ou seja, com o ar, com a terra, com o fogo, com a água, é isso? Sim, a sua essência sempre vai estar ligada, primeiramente, a um elemento natural. E quando a pessoa vai, como é que é o processo de iniciação? Porque é curioso, nós também, por uma deficiência talvez, né, do Ocidente, a gente admite que a religião indiana faça iniciação, nós admitimos que o budismo tem iniciação, mas dificilmente nós associamos o candomblé com uma linha iniciática. A que o senhor atribui isso? A iniciação se dá através de um chamado. Você não é porque eu acho bonito o candomblé, eu vou me iniciar. Você é chamado, o seu orixá aflora. Esse aflorar do orixá é o chamado de iniciação. E a iniciação tem ritos, toda simbólica. O candomblé é uma religião simbólica, né? Ela traz símbolos, ritos e dogmas. Bom, o que o senhor quer dizer com o orixá aflora? Por exemplo, no espiritismo, eu conheci alguns médiums que o indivíduo é católico, por exemplo, ele não é da religião espírita, mas ele começa a incorporar, né? Ou ele começa a psicografar, enfim, acontece algum tipo de fenomenologia com ele, em que aquela entidade espiritual se manifesta. No candomblé é algo mais ou menos semelhante? É semelhante, mas não é assim. Quando você recebe esse chamado espiritual do seu orixá, você, a partir da iniciação, você entra numa nova família. A sua nova família é a família que o seu orixá foi despertado, onde ele despertou em você, ele aflorou. E a partir daí, desse conceito de família, é que você é integrante de um grupo, e onde o seu orixá compõe a energia desse grupo. Mas esse afloramento, Pai Marcos, como é que ele se dá? Como é que a pessoa é inconsciente, ou seja, a pessoa começa a sentir uma necessidade, por exemplo, de procurar um terreiro de candomblé? Isso. Às vezes por doença, muitas das vezes por doença, às vezes por dificuldades na vida material, e aí a pessoa adentra um terreiro de candomblé e se surpreende quando é tomado por essa energia. E aí fica visto que a gente chama, na linguagem do candomblé, o bolar, né? Ela perde os sentidos, sem nada físico, é uma coisa espiritual. E quem é que identifica, o pai ou a mãe de santo é que identificam que a pessoa, por exemplo, pertence àquela casa, àquela linha, está sob a orientação, ou tem a cabeça num determinado orixá? Como é que é feito esta visualização para a abertura, a aceitação da pessoa para a iniciação? Então, após esse transe, né, inicial, respeitado, mas a pessoa sabe as consequências que ela vai ter. Não tem como enumerar essas consequências. Ok. Bom, Pai Marcos, fala agora para nós um pouco, o senhor é da linhagem de Queto. Isso. Qual é a origem do candomblé Queto? O candomblé tem linhas distintas? São nações. Nações. A África, ela é uma cultura tribal, né? E cada tribo tem um dialeto, cada tribo tem a forma de culto, né? O orixá. Aqueles que ainda cultuam, ainda hoje é assim lá. Que o candomblé aqui no Brasil é totalmente diferente do que eles cultuam lá. A matriz é a mesma, mas a forma de culto é outra. O Queto, ele foi fundado, né, através de 3 ex-escravas, que voltaram ao Brasil e fundaram na Bahia a primeira casa de candomblé, Nagô. A partir dessa casa, que é a Casa Branca, o Ilê Axé Yamacé, hoje. E a partir dessa casa é que Manhaninha abre a nação de Queto. Tá. A casa existe até hoje na Bahia. Existe até hoje. É a linha que o senhor pertence. Isso. E dessa casa houve uma dissidência, né, após a morte de Manhaninha, e aí funda-se o Cantuá e o Opon Fonjá. O Cantuá com menininha do Cantuá e o Opon Fonjá com mãe e senhora.
que foram as duas grandes, né, dirigentes da casa. Na Bahia são terreiros clássicos, até fora da Bahia, talvez, são os terreiros que ficaram assim, muito famosos. Né? Mas também tem a casa de Bogum, que é a casa de Oxumaré, né, que também traz a tradição Jeje, é uma das casas que mantém essa tradição Jeje, e também no Maranhão tem uma casa de Jeje Marrém. E no Maranhão também a casa de Xante, né, que dizem que ainda, dizem não, é um fato, foram rainhas africanas mesmo, né, que criaram a tradição de Xante, e até hoje a casa é dirigida pelos descendentes da rainha. Isso mesmo. Né? E diz que no candomblé de Xante tem uma parte grande de ritualística de magia negra, não? Eu não gosto muito do termo magia negra, né? Porque seria negro porque é ruim. Magia é magia. O que vai fazer dela boa ou ruim, positiva ou negativa, é a sua intenção. É igual o veneno da cobra. Ele tanto mata como ele cura. Então a magia é isso. Pai Marcos, a que o senhor atribui o preconceito ainda muito grande em relação às religiões africanas dentro do Brasil? O senhor acha que isso é um desconhecimento, que falta um conhecimento maior da população brasileira em relação ao que acontece dentro do terreiro? Por sua vez, também a ausência de pesquisas religiosas dentro do âmbito da religião, da antropologia, da filosofia, isso contribui para esse cenário de preconceito, de exclusão. A gente vê diariamente, é uma cena muito comum, por exemplo, tem acontecido muitos casos na Bahia de terreiros serem depredados, incendiados. A situação está muito complexa, né, em relação a isso. O preconceito, né, no nosso país, e acho que até no mundo, é com tudo, né? E na cultura eu acho que falta, até dos nossos ancestrais, aqueles que nos deram essa religião, que fundaram, essa explicação, essa cultura, porque o candomblé é cultura, só que foi passado por muito tempo uma cultura verbal. E essa cultura verbal, quem conta um conto aumenta sempre um ponto. Então ficou muito disperso isso. E é um preconceito levado que é uma religião, seria um culto, né, de pessoas ignorantes, de pessoas de negros, de ignorantes. E não é. Na realidade não é. Se você for buscar na história, você tem grandes nomes da nossa cultura que faziam parte do candomblé. Um tema muito, muito polêmico dentro do candomblé, por exemplo, é essa questão da incorporação, né, dessa mistura. O outro é o sincretismo, né, porque, por exemplo, é a Umbanda que tem uma linha sincrética, certo? Com o catolicismo. O candomblé em si, não. Não. E nem na Umbanda. Nem na Umbanda? Nem na Umbanda. A Umbanda mesmo, a Umbanda, né, raiz de Umbanda, ela tem 3 pilares: caboclo, preto velho e criança. E isso não tem no catolicismo. Mas e os santos, que as imagens? Isso veio dessa tentativa de esconder a religião quando era proibida. Então foi amenizado isso botando a imagem de São Jorge dizendo que era Ogum, a imagem de São Sebastião dizendo que é Oxóssi. Mas isso dentro da Umbanda? Dentro da Umbanda e do próprio candomblé. Do próprio candomblé Se também? você for hoje na Casa Branca, a casa que fundou toda a nação, ela ainda tem imagens católicas. Foi fundado, né, no início, a Sociedade Nossa Senhora da Boa Morte. Isso para poder ter o culto do candomblé. E que hoje, muitas casas que teriam que ter essa consciência, que hoje não tem mais essa necessidade. É direito nosso, é direito constitucional você ter seu credo. Então você não precisa associar as imagens católicas ou a qualquer outro para poder ter o seu culto. O senhor, pessoalmente, é alguém de uma linha mais tradicionalista, ou não? O senhor advoga mais essa necessidade de voltar às raízes do candomblé, né? Separar o que é a vertente católica da vertente africana mesmo, né? Sim, eu acho que tem que separar para poder criar essa identidade. Falta a identidade no candomblé, no povo do candomblé. E qual é a identidade? É o modo de se vestir, é o modo de se portar, é o modo de falar, é ter orgulho de falar que é candomblecista. Porque parece que o próprio filho de santo tem um certo receio, porque a iniciação é extremamente rigorosa, né? A pessoa, quando inicia no santo, eu já vi de perto isso, né? Com pessoas que a gente conhece,
O indivíduo, durante um tempo específico, ele não pode olhar para as pessoas, né? Ele tem que andar de cabeça baixa, ele tem que, né? Enquanto ele está naquele processo da iniciação. E a pessoa tem que ter muita força de caráter, muita força de vontade, porque a sociedade tem um preconceito muito grande, né, em relação aos processos da iniciação, né? O ciclo iniciático no candomblé é de 7 anos. Né? A iniciação em si, essa que nós estamos falando, ela leva de 14 a 21 dias de recolhimento. Né? Isso você retira-se a pessoa do mundo que ela vive material, para que ela possa se isolar, e esse afloramento, esse encontro com o seu eu ser mais forte, ela ter realmente a presença do orixá, e após isso, ela tem as outras obrigações. Então o ciclo ele termina com 7 anos dessa iniciação, que é quando nós consideramos a maioridade no candomblé. Depois desses 7 anos, o indivíduo, presume-se que o indivíduo está, então, pronto para entrar definitivamente no candomblé, ou ele pode sair? Ele já está dentro, né? Ele tem a opção agora, já que ele passou a ser um babalorixá ou um ialorixá ou um ebome, porque nem todos que cumprem o ciclo de 7 anos têm o cargo de babalorixá ou ialorixá. Ele é chamado de ebome, o irmão mais velho, aquele que completou o ciclo de 7. E ele tem o livre-arbítrio, sim, de continuar ou não no culto. Se ele decide não continuar, como é que fica a estrutura de iniciação dele, uma vez que o senhor colocou que o orixá, para quem é do candomblé, né, o orixá é algo que está presente no seu DNA. Então, como é que fica essa situação da pessoa entrar, fazer a iniciação e depois ela resolve sair? Isso. Eu acredito que ela saia do terreiro, porque a religião está no sangue dela, está na alma. Isso não sai nunca. Tá. Então ela pode não ir mais a um terreiro, não frequentar mais esse terreiro, mas ao passar perto de uma árvore ela vai reverenciar. Ao sentir o vento, ela vai saber que é o orixá que está ali, ao ver o sol, ao entrar na água. Então ela teria, após os 7 anos, essa possibilidade da dispensa da iniciação, vamos dizer assim. Não a dispensa, mas o livre-arbítrio, o arbítrio de continuar ou não. Ou não. É porque as outras entidades, ou sociedades secretas, ou algumas outras religiões que lidam com esses processos iniciáticos também têm, né, num determinado momento, faculta ao indivíduo essa possibilidade dele continuar naquele caminho ou não, né? É porque nós acreditamos nisso, né? No despertar do teu ser. E se o seu ser, após ser despertado e cumprido o ciclo de 7 anos, ele resolve não frequentar mais, isso é dele, é a essência dele. Isso tem que ser respeitado. Entendi. É uma outra visão mesmo que a gente tem, né, do candomblé. Agora, os orixás falam? Não, já falavam, dizem, né? Eu não posso te confirmar isso, porque eu nunca assisti, que não tinha nascido, mas falavam em Iorubá. Em algumas ocasiões se ouve falar que eles falam alguma coisa em Iorubá, mas assim, para dizer que eles falam, não. E a primeira coisa que o orixá faz ao despertar, ao aflorar no filho, são cerrar os olhos ficam fechados. Isso que o senhor colocou é algo muito interessante, porque quando a gente vê, né, quem já teve a oportunidade de ir em algum momento, né, em que o terreiro abre, o grupo como um todo de iniciados ali, todos eles bailam de olhos fechados. Isso. Porque o orixá, a comunicação do orixá é através do oráculo de Ifá, não através da voz humana. Uhum. Então, naquele momento em que está todo mundo de olhos fechados, então as pessoas não estão incorporadas, certo? Não, estão aflorados. O orixá está aflorado. Isso. A essência da pessoa está aflorada. E naquele momento é o orixá que comanda o corpo. É o orixá que comanda o corpo. Mas entenda assim, ele que comanda, mas esse comando já está interno nele. Ele só está externando isso. Ele externaliza naquele momento e aquela energia que pertence à pessoa, né, assume aquele comando ali naquele momento. Seria isso? Toda aquela forma ali. Uhum. É algo realmente bem interessante, porque essa distinção nós precisamos de ter ela muito clara aos nossos ouvintes. O candomblé, então, quando nós vemos às vezes algum vídeo
ou participamos de alguma reunião, não está havendo em nenhum momento uma sessão de incorporação coletiva. Não. É isso que é preciso diferenciar. Não. A incorporação vai acontecer na Umbanda. Na Umbanda. Né? Porque a incorporação é sempre um processo. Quem trouxe isso, de certa forma, foi o Espiritismo, ou seja, você tem um espírito de um morto, ou seja, uma pessoa que viveu nesta vida, morreu, passou para o outro lado e aquela pessoa retorna por alguma razão. Né? No caso dos espíritas, por exemplo, do espiritismo kardecista, você tem o processo de incorporação e você tem diferentes tipos de mediunidade, onde o espírito pode psicografar, como no caso do Chico Xavier, como no caso do Jerônimo Mendonça ou do Divaldo Franco, que dão palestras, né, incorporados, né? Mas o Divaldo não perde a consciência em nenhum momento, ele fala, né? E na Umbanda, então, o chefe da casa, como é que chama o chefe da casa da Umbanda? De Umbanda, ele se intitula um dirigente de terreiro. Babalorixá é candomblé. É candomblé. E zelador? Zelador também é uma forma brasileira de falar, que babalorixá é um termo africano. Né? Zelador seria, ao invés de pai de santo, seria um zelador. Um zelador. Que cuida dos assentamentos do santo. Tá. Bom, então, uma outra questão que é, de certa forma, polêmica, e que nós gostaríamos de, se fosse possível, o senhor nos elucidar aqui o caso. Qual é a necessidade, quando o indivíduo vai fazer a iniciação no candomblé, qual é a necessidade de raspar a cabeça dele? Ou seja, o que significa fazer a cabeça dentro do candomblé? Não é feita a cabeça. Nós ao recolhermos o noviço, né, aquele que vai ser iniciado, que será iniciado, esse raspar a cabeça, esse retirar o cabelo, quando você corta o cabelo, você não sente dor. Então o cabelo, ele não é vivo. O que é vivo é o bulbo. Então o que é essa representação do raspar? Eu estou retirando tudo que você passou para você renascer. Você está renascendo. Então esse renascer implica em limpar, em retirar o que já passou. Você vai entrar numa nova família, vai assumir uma nova postura de vida. Que o candomblé, acima de tudo, é postura na vida. Também, ele não é só dentro do terreiro, ele é fora do terreiro. São as atitudes também. Mas o pai de santo exerce, ou isso varia de pai de santo para pai de santo, ele exerce, digamos, uma orientação mais moral sobre a sua casa, os seus filhos, os seus iniciados, ou isso fica a encargo sempre da orientação interna do orixá? Não, ele tem que exercer, ele tem que acompanhar, ele é o zelador, ele tem que zelar pelo orixá. E para nós, zeladores do candomblé, de nação, cada filho nosso é um orixá, e nós temos que zelar por isso. Então, se houver um caso de algum filho de santo que seja uma pessoa de personalidade difícil, né, por exemplo, o pai ou a mãe de santo chama esse indivíduo para conversar, existe alguma orientação ou não? Sempre que há algum problema mais sério que é detectado através de Fá ou que é conversado conosco, nós tentamos resolver dentro da cultura o que fazer. Não é mandar, é dar os caminhos. Se ele vai caminhar ou não, é com ele. E a partir da determinação dele, do que ele fizer, nós tomamos a nossa decisão, nossa postura, a ponto de pedir para se retirar da casa ou, se ele atendeu, continuar. Tá. Pai Marcos, explica uma outra coisa para nós também, que é um fato. Estou fazendo perguntas para o senhor, às vezes são perguntas mais delicadas, mas são perguntas, entendo, importantes, porque precisamente sobre elas há um preconceito muito grande e a mídia, quando divulga, não divulga bem. Por exemplo, outro dia o jornal O Globo soltou uma reportagem em que tinha um gari aqui do Rio de Janeiro, ele estava limpando a Alta Boa Vista e limpando exatamente despachos, né? E, por sorte, o gari era do candomblé, né? Então, o repórter chegou e fez uma pergunta maliciosa mesmo, muito capciosa, e perguntou se ele não tinha medo de limpar, né, os despachos. E ele falou que não, porque era iniciado, era do santo, e que não tinha problema nenhum, porque uma vez que você fez a oferenda, o orixá não vai te fazer mal, né? Mas a gente assiste isso, né? No caso do Rio de Janeiro, da Bahia, os locais onde tem muito terreiro,
Nós vemos, a gente anda pela rua e a gente vê despacho, e as pessoas usam um termo muito pejorativo, falam que é macumba, né? O senhor, o que o senhor pensa? Primeiro, o despacho é um procedimento normal? E segundo, na sua opinião, há uma necessidade, de fato, de se fazer o despacho e colocá-lo na rua? Primeiro de tudo, né, o despacho ele faz parte, né, da cultura, né? Os elementos que são usados ali, cada elemento tem o seu valor energético e a soma dele forma um propósito para aquele fim que ele foi realizado. Só que tem que se entender que candomblé e umbanda são cultos à natureza. E não se deve sujar essa natureza. Como é que eu vou cultuar Oxum sujando a cachoeira dela? Como é que eu vou cultuar Oxóssi queimando as matas, acendendo vela no pé da árvore? Para isso se tem um terreiro, a nossa casa. Tudo tem que ser feito dentro da casa. E tudo que for alimento voltar para a terra. Não ser despachado. E isso é uma cultura que teve, que é acultural, isso não faz parte da linhagem, que começou a denigrir a própria religião, porque o outro, você não pode enfrentar o outro, você não é da religião, passa numa encruzilhada, você vê lá que não é encruzilhada, cantos de rua, você vê lá aquele despacho todo, você não é obrigado, isso é falta de respeito com o outro. Se a gente quer respeito, a gente tem que dar respeito. Para isso nós temos a nossa casa, o nosso fundamento, a nossa encruzilhada dentro da nossa casa e lá sim são feitos os trabalhos, são feitos os rituais. Fora do espaço mágico que é o terreiro do templo, não tem lógica. Isso que o senhor está colocando realmente é uma visão bem diferente, né? Porque é inclusive uma das grandes críticas que é feita ao candomblé, né? Que o candomblé suja a cidade. E, por outro lado, essas críticas vamos entender que, de certa forma, elas são pertinentes mesmo, né? É falta de conhecimento, o que eu te falei, é a cultura, essa cultura que se criou, que tem que fazer esse despacho, que tem que fazer isso. E, às vezes, o candomblé leva muita culpa disso, mas não é. Muitos terreiros de Umbanda, as entidades que incorporam, ficam recomendando aos seus consulentes que acendam vela na porta do cemitério, que arreiem um padê na encruzilhada, que vá até uma mata e acenda a vela. Então, isso é falta de cultura mesmo, falta de conhecimento do médium. Porque uma coisa importante é que a entidade, ao falar, né, ao dar a consulta aí na Umbanda, ela usa o mental do médium. Ela não é outro mental, porque dois elementos não ocupam o mesmo espaço. Então, ele está usando o computador que é a mente do médium. Então, o médium tem que estar preparado para que essa entidade possa também passar o que é verdadeiro. Então, o senhor está colocando é que, por exemplo, a entidade fala uma coisa e o médium interpreta aquilo segundo o arcabouço intelectual, educacional que ele tem. Eu entendo quando se manda acender uma vela, né, para atingir algum objetivo pessoal, essa vela é a chama interna de cada um. Essa vela vai exteriorizar, vai ajudar você a se ligar com o seu divino, mas não queimar, não sujar a rua, sujar a mata, queimar a árvore. Aí você está agredindo aquilo que você cultua. Porque o senhor, por exemplo, vem de uma casa, talvez é uma das 3 casas mais clássicas do candomblé, né? A Casa Branca, né? Isso. Na sua iniciação, por exemplo, a sua mãe de santo também tinha esse mesmo procedimento que o senhor tem, ou seja, de não fazer despacho na rua? Sempre foi apregoado isso para a gente, de não fazermos despacho em rua. Né? Sempre foi muito dentro da nossa casa. É por isso que os terreiros são tão grandes, então? Isso, é uma roça. Tem que ser uma roça, inevitavelmente. Tem que ser grande. E tem que ter terra. E tem que ter árvore, porque os orixás são natureza, tem águas, né? E a roça é precisamente já para fazer as oferendas também. Para fazer as oferendas. Após aquele tempo, né, você arreia uma oferenda aos pés de uma árvore, quando passa o tempo, você cava o buraco em terra. Aquilo volta para a natureza. Eu já vi terreiro, Pai Marcos, no subúrbio, eu já não me lembro mais, mas eu acho que foi ali para o lado de Santa Cruz, aonde o terreiro é completamente calçado. Isso é um despropósito, né? Você não tem terra, o elemento terra ficou aonde? Eu não sei, né? Mas assim, não havia nenhuma grama, nada. Hoje em dia, como ficou muito cheio o Rio de Janeiro, a gente até entende que tem muitos babalorixás que tem que abrir a sua casa e às vezes não tem esse espaço.
Então, quando ele forma a comunidade dele, o primeiro passo é tentar ver um terreno, ver um sítio, fazer, porque nós precisamos de todos os elementos, porque o culto é os elementos. Então, não se tem como, é diferente da Umbanda. Umbanda você pode ter numa sala, e ali na sala as entidades virem e dar consulta. Umbanda é assistencialista, né? A entidade incorpora para assistir alguém. No Candomblé não existe isso. Candomblé é um culto ao ser, é o culto ao seu orixá, que é você estar bem. E a pessoa se inicia e dentro dessa iniciação, o objetivo da iniciação é tornar a pessoa uma pessoa melhor. Com certeza. Melhor dentro dos parâmetros dela. O Candomblé também não vai formar, não é a intenção que você viva o que você veio viver, dentro dos padrões do Candomblé. Mas e quando acontece? Esse terreiro que eu vi com, por exemplo, uma grande amiga minha, que já faleceu, a doutora Ana Maria, nós fomos lá nesse terreiro, ele de fato não tinha nada, mas não tinha nenhuma plantinha. Eu nunca vi uma coisa daquela. É muito triste isso, né? Porque, enfim, mas vamos considerar, por exemplo, que, igual o senhor colocou, o indivíduo não tem espaço e não tem dinheiro para ter uma roça. Isso. Né? Qual seria a saída, já que o Candomblé utiliza elementos da natureza, qual seria a saída? É por isso que eles vão fazer o despacho na rua, então? A cultura ficou essa, né, de fazer esse despacho na rua. Mas não, você pode ter sim um vaso de planta, você pode ter se faz isso até em apartamento hoje, você cria o seu ervanário, as suas ervas sagradas, você pode fazer isso sim, porque eu durante muito tempo tive a minha casa num lugar urbano e nunca passei isso, sempre foi feito dentro da casa. Eu abri um buraco na terra e nesse buraco eu depositava tudo que a terra pudesse digerir. Entendi. Mas o senhor crê que essa cultura, o hábito que se criou, né, já que não existe essa raiz dentro do Candomblé, né, de você colocar os elementos da iniciação ou dos orixás fora do templo, que é um espaço sagrado por excelência, né, como uma igreja, por exemplo. É isso que os nossos ouvintes têm que entender. Todas as religiões têm o seu espaço sagrado. Né? No caso da igreja, efetivamente, a igreja romana é a igreja mesmo. Né? No caso dos judeus, é a sinagoga. No caso dos árabes, é a mesquita. Isso. Né? Então, todas as religiões têm o seu espaço sagrado, efetivamente. E o espaço sagrado, inevitavelmente, é um espaço de culto, de rito, de comemoração, etc. É a sociedade, né, daquele local, né, onde a vida social e cultural se efetiva. Mas o senhor crê que possa ter sido, talvez, essa característica quando da ausência da roça, né? Porque, por exemplo, do período do regime militar em diante, nós tivemos uma migração. Na época dos militares, o Brasil, 80% da população brasileira vivia literalmente no meio rural. Né? E nós tivemos uma inversão populacional gigantesca, tanto é que inverteu, a maior parte da população saiu do campo e veio literalmente para a cidade. Né? As cidades, os terrenos ficaram muito caros, né? Tanto é que, via de regra, os terreiros de Umbanda ou de Candomblé sempre ficaram mais afastados mesmo, né? Porque era roça, é o que o senhor está colocando. Né? Então, em razão, talvez, desse aumento do custo de vida, pode ser que os dirigentes das casas tenham ido para a rua. Você pode ter uma casa, assim, um centro urbano e ser uma casa de candomblé. Você tem que adaptar isso. O elemento terra está presente, porque a casa é construída em cima da terra. Então você tem que abrir meios ali, formar meios de você ter esse contato com a terra. O que não pode é justificar a minha casa limpinha e a casa do orixá suja, que é a natureza. Entendi. Não existe no Rio de Janeiro, que a gente está no Rio, né, nenhum local, um parque dos orixás, não existe nenhum local específico para o pessoal que possa atender realmente a população ligada ao candomblé, que não tem uma cachoeira perto, que não tem uma árvore, não tem uma... Tem. Nós temos lá em Santa Cruz da Serra, né, a Associação Associação de Umbanda e Candomblé, possui lá um sítio enorme que se chama Parque dos Orixás, onde você, sendo associado, você pode ir lá fazer seu culto, fazer seus despachos,
e que depois você paga mensalmente e depois tem funcionários que vão e limpam, né, retiram. O que eu acho errado muito é a comida, ela degrada, a comida dá força à terra, é plástico. Eu já vi encruzilhada, coisas absurdas de botar hoje em dia cachaça em copo de plástico. Né? Então é uma coisa assim que você vê que está perdendo muito, está se afastando muito do que é realmente. Quer botar uma cachaça na encruzilhada? Abra a garrafa, derrame o líquido na terra e leve a garrafa embora. Você fez o rito. Aqui na frente do Instituto, por exemplo, perto de nós tem um terreiro, né, que desde que esse terreiro mudou para cá, o que eles fazem de despacho na nossa frente já teve duas situações complexas. É que nós moramos no meio do mato, então eu sou relativamente tranquilo em relação a isso, mas assim, já teve duas situações em que o pessoal do terreiro colocou duas jiboias gigantes, né, e soltou na frente da escola. Né? São coisas que você não tem explicação na liturgia do candomblé, fazer isso. Não tem explicação para que você quer uma cobra se você vai soltar. Deixa ela na natureza. Essas coisas todas, o senhor veja, são muito complicadas, porque o leigo, né, isso tudo vai gerando uma visão muito negativa. Né? Muito. Isso denigre a própria religião. Então, assim, o preconceito vem, mas a gente também é um pouquinho culpado disso, né, quando tomamos esse tipo de atitude. E, Pai Marcos, não existe uma associação dos pais de santo, dos centros de Umbanda, de Candomblé? Vocês não se reúnem, não conversam sobre essas coisas? Como é que funciona? Por exemplo, a Igreja Católica tem a CNBB, né? Todas as religiões têm, digamos, o seu conclave, né? Em que aqueles indivíduos se reúnem, ao menos, de vez em quando, para discutir sobre questões relativas. O candomblé tem esse tipo de associação? Não, o candomblé ele vem de uma cultura tribal, né? E isso reflete muito hoje em dia. Oi, Felipe. Estamos no ar novamente. Bom, Pai Marcos, vamos dar uma reprisada aqui, porque nós saímos um pouco do ar. Uma reprisada aqui, porque nós saímos um pouco do ar. E aí, daqui a pouco o senhor conclui o seu pensamento e aí a gente chama um breve intervalo aqui. Sim. Então essa associação que a gente deveria ter, né, esse conclave dos babalorixás, isso é muito importante e eu já vejo um movimento para que isso aconteça. Mas por enquanto a cultura ainda predomina muito a coisa do tribal, cada um dentro da sua tribo, fechado, sem abrir as portas. Mas eu vejo a nova geração, até a partir de mim, né, que a gente está querendo abrir, está querendo conversar. Quando eu vou na casa de um irmão, de um zelador, eu não vou para ver se ele está fazendo o culto direito ou não. Quem sou eu para isso? Eu vou para contemplar a minha religião, meu orixá, e homenagear esse orixá, só, não para ver o que ele está fazendo. Então isso tem que mudar um pouco dentro do candomblé. Porque o senhor veja, por exemplo, talvez até a necessidade de haver um conclave, uma reunião, um conselho de babalorixás ou de mães de santo, porque a quantidade igual o governo federal estava tentando aprovar no Congresso Nacional, não é? Uma lei que proibia o sacrifício de animais dentro dos cultos religiosos. Quer dizer, se não houver uma ação conjunta no Brasil inteiro de todos os pais de santo, e por acaso houve, né, mas a religião africana tem sofrido inúmeros ataques sobre todos os aspectos, e o que falta? Falta, entre outras coisas, um aparato jurídico forte em relação a isso, né? É preciso. É preciso. E tem esse termo, nós não matamos bicho, nós não temos essa prática. Nós fazemos o sudidé, nós sacralizamos a comida. Isso é diferente. Aquele bicho que foi utilizado, em vez de eu ir no mercado comprar a galinha, o frango congelado, eu compro ele vivo, ele é sacralizado, é pedido a permissão àquele animal e que ele sirva de alimento para o meu corpo e para a minha alma. E aí sim é feito o ritual, que se chama sudidé. Então, assim, a terminologia matar
Não, quem mata é o pessoal aí fora. Nós não matamos bicho. Muito pelo contrário, a gente cultua a natureza. E para nos alimentarmos, nós pedimos permissão a esse bicho. É feito todo um ritual de cânticos, de rezas, que a gente chama duras, para que se faça esse ritual. É curioso, porque, por exemplo, os judeus matam e os árabes também. E não é tido essa terminologia matança. Exato. Mas essa terminologia é que é utilizada na mídia, né? Quer dizer, matar animal. E é isso que foi para dentro do Congresso Nacional. Então, assim, o que veio a público é o candomblé mata animal. Isso. Né? E mata com requintes de crueldade. Isso. Né? E que é uma inverdade. Não existe isso. Requinte de crueldade é quando você pega vários frangos pendurados pela perna, vivo, entra num caldeirão e já sai sem pena e morto. O candomblé não faz isso. A gente, no ato do sacrifício, é muita reza, claro que tem que cortar, né? Porque senão vai comer ele vivo, não tem como. E é feito para alimentação, não é feito para despachar. E muitas das vezes a gente pega os animais e solta os animais, né? Mas no lugar certo. Não na porta dos outros, não no meio da rua. Aí sim é sacrificar o animal, porque no meio da rua ele vai correr, o carro vai pegar. Então, o senhor colocou um ponto importante aqui para o esclarecimento dos nossos ouvintes, ou seja, o abate do animal, ou seja, o sudidé, ele é feito para alimentação. Ora, quem mora na roça e tem um porco e tem uma galinha, cria o animal para abate. Para comer. Para comer. A única diferença é que quando a gente vai fazer o abate, né, que a gente vai fazer o sudidé, nós ofertamos, nós pedimos licença a esse animal e que aquela energia que está nele ali venha para nós de uma forma positiva, de uma forma boa, venha alimentar o nosso ser. Eu já participei já vi um sudidé e algo que, já mais de um inclusive, algo que me impressionou bastante, estou aqui dando meu testemunho pessoal, é que o animal, antes dele ir para o sudidé, parece que ele desmaia. Ele entra num certo torpor. Num certo torpor, não é? Né? Ele fica totalmente, já não é mais aquele animal agressivo, ele fica totalmente já entregue devido às rezas e todo o rito que se faz antes. Mas a impressão que me passou é que ele perde a consciência mesmo. Perde. Ou seja, então quando vem o sudidé mesmo, né, a consciência daquele animal já não estaria no corpo dele, vamos pensar assim. Isso. Porque isso foi muito sintomático, né? Eu, como alguém leigo, foi muito claro. O animal, ele não fica em pé mais, ele cai, ele deita, né? E ele perde o sentido. É assim mesmo. Isso é uma demonstração de que o culto está sendo bem feito. Então, quando o animal... Isso é uma demonstração de que o culto é bem feito. Que o rito está dentro do padrão. Do padrão. Então, se o animal mantiver a consciência, o senhor entende que não é para ser cortado. Que não é para ser cortado. Não é para ser abatido. E não é para ser abatido, que tem alguma coisa errada no processo. Isso. Alguma coisa ficou faltando ou está demais. Então tem que ser verificado através do oráculo de Fá. E o senhor já viu isso acontecer alguma vez? Já. Por exemplo, se você pega o animal, né, você ritualiza tudo, faz todo o rito, e na hora do corte, né, na hora do sudidé, ele morre antes, você tem que consultar Ifá, porque houve algum problema antes. E muitas das vezes o orixá não precisa que se faça aquilo ali. Então não se corta mais, não se faz mais o rito do sudidé para aquele orixá. Mas então aqui nós temos dois aspectos. Ele pode morrer antes e ele pode permanecer totalmente acordado. Isso. Ele está sobre um topor. Ele não está morto. Tá. Mas ele pode morrer antes. Mas em ambos os casos, então, é porque tem que abrir o jogo, abrir o Ifá. Tem que abrir Ifá, o oráculo, para saber que resposta é aquela ou que questionamento é aquele ali. Isso é importantíssimo, né? Porque são meandros do ritual, da tradição, muito importante para as pessoas entenderem, né? Eu já iniciei uma filha de santo, que uma pessoa, uma mulher que era vegetariana desde muito nova. Mas o orixá dela dispensou, por exemplo, porque o candomblé tem muita comida, né? Vamos falar sobre isso. Aliás, o candomblé é comida. É mesa. É mesa, né? É mesa. A gente não pode pensar em candomblé sem mesa, né? Vamos voltar nesse assunto da mesa daqui a pouco. Vamos chamar um breve intervalo aqui. Daqui a pouco a gente volta. Nós vamos ouvir agora o grupo Urubá. Esse grupo foi lançado em 2015 num evento internacional que aconteceu em todos os países falantes de língua portuguesa, chamado Festa da Língua.
e foi um grupo orientado diretamente pelo Pai Marcos, onde eles cantam músicas tradicionais iorubás, evidentemente fazendo um arranjo diferente, né? Então, com muita satisfação, o Orubá foi lançado pelo Pai Marcos na Festa da Língua, porque a Casa do Caboclo Pena Branca foi um dos grandes parceiros nossos nesse evento, que foi absolutamente fantástico. Aqui no Rio de Janeiro ele aconteceu no Forte de Copacabana. Nós tivemos um balé dos orixás e tivemos músicas dos orixás, né? Então agora com vocês no nosso intervalo o grupo Orubá. Culturas e identidades, hoje com o nosso convidado especial, o Babalorixá Marcos de Jagum, da Casa dos Irmãos Unidos na Fé Caboclo Pena Branca, do Rio de Janeiro. Pai Marcos, nós terminamos o intervalo falando sobre a comida, mas antes de nós entrarmos na comida, que é um ponto, o candomblé é mesa, como o senhor bem colocou, nós tínhamos falado da questão dos despachos. Ligado ao despacho, nós temos a ideia de encruzilhada. Então, antes da gente entrar na questão da comida, eu queria que o senhor explicasse um pouco para os nossos ouvintes o que é uma encruzilhada. Ficou determinado, né, e a gente não sabe quem determinou isso, que encruzilhada é duas ruas se encontrando. E para o nosso culto, isso não é encruzilhada. Encruzilhada é o encontro dos pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Então, aonde você estiver, você com uma bússola, você abre a encruzilhada. É só você marcar os pontos cardeais. No meio, vibra Exu. A vibração de Exu é o meio da encruzilhada, né? O meio do encontro dos pontos cardeais. Então, a encruzilhada é isso, não é encruzilhada de rua. Então, esses despachos, esses trabalhos que fazem, muitas das vezes o efeito não tem nada a ver com o rito, porque só está sujando a rua. Porque muitas das vezes ali nem é no ponto cardeal correto que está se querendo fazer. Isso que o senhor falou é mais um mito, então, que foi demolido, porque normalmente os despachos são feitos nas encruzilhadas de rua, né? Inclusive tem uma cultura que tem encruzilhada T, encruzilhada L. Encruzilhada, para mim, é encruzilhada, é um ponto de encontro. Não existe T, não existe L. É o ponto de encontro dos pontos cardeais. Então na verdade, a ideia da encruzilhada, ou seja, o despacho, o ritual que vai ser feito para a entidade é feito dentro do próprio terreiro. Dentro do próprio terreiro, na própria encruzilhada, que quando a gente fundamenta um terreiro, já se tem encruzilhada. Você tem que saber os pontos cardeais e ali fundamentar uma encruzilhada. Porque a energia positiva, ela entra pelo norte e se dispersa pelo leste. A energia negativa, ela entra pelo oeste e se dispersa pelo sul. Então, de acordo com o trabalho que você está fazendo, a energia que você está manipulando, você tem que saber onde estão esses pontos para carga, descarga e carga de energia. Entendi. E, novamente, o senhor crê que isso é o quê? É um afastamento da tradição? Porque, evidentemente, essa orientação do iniciado da casa, do filho, vir para a rua e fazer o despacho na rua, é uma orientação do dirigente da casa? Muitas das vezes, sim, ou uma repetição daquilo que ele já viu. Então, eu vi que alguém botou umas flores na encruzilhada para pombagira. Eu vou lá e replico isso. Mas, por exemplo, na sua casa, se o seu filho fizer isso, o senhor... É chamada atenção, proibido. É proibido. Por que o senhor acha, então, que... Aí é que entra a pergunta. Eu sei que é uma pergunta que eu estou colocando o senhor numa camisa de 7 varas, né? Porque a intenção, claro, não é criar nenhum tipo de conflito entre os pais de santo, mas é a gente entender. Na sua visão, o que isso significa? Isso é um afastamento da memória da tradição oral? Porque se a tradição sempre ensinou que a encruzilhada está dentro da roça, por que num determinado momento a encruzilhada, os pais de santo, as mães de santo começam a botar a encruzilhada fora da roça? Eu acredito isso ser falta de conhecimento. Então, se eu não sei dessa entrada de energia, dessa saída de energia, eu prefiro que faça fora do lugar, fora do espaço sagrado. Mas essa não é energia que entra no terreiro? Pois é, mas falta esse conhecimento. Então, eles lidam com aquela coisa do demônio, do diabo, da força negativa, que no candomblé não existe.
Candomblé não existe diabo, não existe. Existe os ajoguns, que é uma outra forma, em outra oportunidade nós vamos falar sobre isso, mas não existe. O negativo está dentro do ser. E é esse negativo que tem que ser equilibrado com o positivo dele. Então você não tem uma entidade que Exu, por exemplo, é tido como capeta, Não. no sentido negativo do termo, né? Exu é caminho, é o grande mensageiro, né, um orixá para nós dentro do candomblé, o Exu Bara, né? O Exu de Umbanda é outra história, é aquilo da entidade que incorpora. Mas Exu é o mensageiro, ele é o quinto elemento da criação, dentro da cosmogonia iorubá. De onde o senhor acha, então, que criou esse pensamento de atrelar aspectos demoníacos a Exu? Pois Exu, ele como grande porteiro, como grande guardião do templo, né, ele foi associado a ele porque ele é o senhor da fertilidade. É ele que faz o homem se atrair pela mulher e a mulher se atrair pelo homem para formar uma nova vida. E isso foi condenado pela igreja, isso foi condenado por algumas religiões, e aí se colocou Exu como demônio, porque isso era proibido, isso é pecado. E para Exu não, para Exu não existe pecado. É porque essa tradição dos íncubos e dos súcubos, ou seja, a relação masculina e feminina, sempre foi uma relação muito problemática dentro do âmbito da católica, né? Isso só foi talvez dirimido, um pouco dirimido já com o século XX bem adiantado. Então, certamente, quando os negros chegam aqui, né, em que a gente tem, embora os índios brasileiros lidem com a sexualidade de uma forma completamente aberta, né, os portugueses ficavam abismados, né? Os relatos portugueses em relação a isso é muito curioso. Mas é interessante isso que o senhor está colocando, porque efetivamente a figura de Exu, ou seja, passa-se sempre a ideia de que o candomblé lida com energias negativas aqui num sentido ruim mesmo. E Exu está ligado à sexualidade e rege os órgãos, né, os sexuais, os assentamentos de Exu, eles replicam os órgãos nesse sentido, porque a ligação do positivo com o negativo, do feminino com o masculino. É através desses órgãos que se faz essa ligação. Então Exu está presente aí por isso, não que ele é mau. Até porque Exu não tem consciência de bem e de mal. Se ele tivesse essa consciência, ele não poderia ser um mensageiro. Essa é a razão pela qual, por exemplo, quando se uma pessoa for fazer um jogo para o senhor, por exemplo, que é uma outra crítica que nós temos em relação ao candomblé. Às vezes nós vimos que algumas críticas são fundamentadas, outras não são fundamentadas, são frutos de preconceito. Mas vamos dizer o seguinte, eu me apaixonei por uma mulher específica, aquela mulher é casada e eu quero aquela mulher para mim de qualquer jeito. Eu não quero casar com ela, eu quero tê-la por alguma razão. Se eu for o senhor, como pai de santo, e abrir o jogo, o senhor faz esse trabalho de trazer aquela mulher? Como é que funciona isso? Primeiro que isso não existe, né? Se a gente pudesse fazer isso, a gente adivinhava a Mega Sena. E você vê que a maioria dos pais de santo ralam muito para poder manter a casa de pé. Isso não tem. No meu jogo, isso acontecendo, eu vou tentar te equilibrar, porque isso é uma falta de equilíbrio sua, né, que está fazendo isso, um fascínio em você. O que existe é um encantamento. E esse encantamento pode ser quebrado. Mas é um encantamento que alguém botou? Não. É desequilíbrio mesmo do ser, só. Entendi. Mas há pais de santos que dizem que fazem esses trabalhos. E cobram. Então faz para ganhar dinheiro, não para equilibrar. E muitas das vezes por desconhecimento. E outras não, por esperteza. Mantém a pessoa nesse desequilíbrio, porque isso vai manter a fonte. Então isso dentro da linha, por exemplo, de onde o senhor vem, ou seja, da Casa Branca, né, da linha de Queto, essa é uma prática que não foi isso que o senhor aprendeu em termos de tradição oral? Não, de tradição oral não. Isso não é dito dentro do candomblé. O candomblé ele faz encantamentos. Você ficar mais atrativo, você ficar melhor para o seu companheiro, melhor para a sua companheira, ter afrodisíacos, mas desejar alguém e fazer uma amarração e puxar esse alguém para o seu lado, não. E nem tampouco fazer um trabalho para fazer mal para outra pessoa. Não existe o mal. O mal está dentro de cada um. Você pode acionar esse mal, é diferente. Mas existe a possibilidade de eu ir a um pai de santo,
e encomendar um trabalho, por exemplo, eu quero matar o meu inimigo. Isso. Isso também é outro mito, né? Isso não existe. Se pudesse ser assim, o Pai de Santo não tinha inimigo, ele matava todos. Isso não é assim. Você pode lançar, a partir do momento que você tem a atitude de ir até o Pai de Santo com a ideia de fazer mal a alguém, você já fez esse mal. Você já emanou essa energia para a pessoa, né? Então, o verdadeiro zelador, ele vai tentar te equilibrar, mostrar para você que para que fazer isso? Isso vai só te desequilibrar. Que o mal se paga com o bem. A única coisa que pode anular o negativo é o positivo. Tá. Mas há, efetivamente, como o senhor está colocando, há zeladores, há indivíduos que... Não são. Eles caíram de paraquedas aí, pegaram o bonde andando e se dizem zeladores. Eu, pessoalmente, também quero aqui dar o meu testemunho, que foi algo muito interessante, porque as pessoas pensam que essas coisas são falácias, né? No século XX, nós tivemos, não tem nada a ver com candomblé, mas no século XX nós tivemos, por exemplo, na Índia, o Sai Baba, né? O Bhagavan Sri Satya Sai Baba. Sai Baba tinha determinados rituais em que ele colocava o lingam para fora, que é uma pedra, né? Eu comprei muito incenso dele, eles vendiam incensos, ele saía um pó da mão dele, ele abria e fechava a mão, esfregava, saía o vibhuti. Aquele vibhuti era uma cinza absolutamente perfumada e completamente curativa. Você colocava aquele vibhuti, curava tudo. E como ele fazia aquilo dentro do ashram, tinha um movimento muito grande, havia uma produção grande de vibhuti. E tem 3 membros nossos aqui do Instituto que são devotas de Sai Baba, iam muito à Índia, etc. Tal. Então traziam esses incensos, adquiria lá um preço muito baixo e trazia. O incenso era algo impressionante. Então, essa figura, por exemplo, do Sai Baba, saindo da boca dele, né, filmado, o lingam, que é uma pedra preciosa, como se fosse um ovo, isso é algo impressionante. E eu vi, pessoalmente, há muitos anos atrás, na década de 90 e poucos, um sacerdote de Ifá, um negro, que veio do Haiti. Ele chamava Rafael. Ele estava indo para Cuba. Ele era um dos sacerdotes, porque uma coisa que muito pouca gente sabe, que mantém o Fidel Castro vivo, é exatamente o corpo de sacerdote de Ifá por trás dele. Né? E o Ifá, esse Ifá do Haiti, ou seja, é o vodú haitiano. É o vodú haitiano, que é uma coisa muito séria e muito forte. O Rafael era um negro, mas é aquele negro retinto mesmo, aquele negro que a gente não tem no Brasil, ele é azul, né? De tão negro ele é azul, uma cor de pele completamente diferente. Um homem altíssimo, ele devia ter uns 2 metros de altura ou mais. Eu estava na casa de uma artista plástica e ele veio para aquela reunião. Era uma reunião que tinham várias pessoas, tinham judeus, tinham maçons, etc. Tal. E ele veio participar, era um convidado, foi trazido aquilo ali, nós começamos a conversar e ele fez uma demonstração do poder do vodú haitiano. Ele abriu a boca e cuspiu um lagarto, né? Quer dizer, eu vi isso. Não foi, mas não foi como o Sai Baba. O Sai Baba, por exemplo, quando o lingam saía, o lingam saía com muita dificuldade. E Sai Baba na Índia é tido como um avatar. O Rafael não. E não só o lagarto saiu, é um efeito hipnótico. Não era efeito hipnótico. Não era, porque o lagarto saiu, o lagarto andou, era um salão gigantesco, o lagarto andou, depois o lagarto voltou para a mão dele e ele deixou, quem quisesse, efetivamente, pegar o lagarto. Pegou, todo mundo pegou, cheirou, o lagarto era um ente, né? Não tinha aquele aspecto, por exemplo, há trabalhos de materialização em Ituiutaba, em Minas Gerais, tem um centro de materialização muito poderoso, que funciona até hoje, onde eles fazem trabalhos de materialização realmente muito concretos, né? E eu já assisti a alguns trabalhos assim. Não era nada semelhante a isso, porque o lagarto, primeiro que não era um lagartinho, ele tinha uns 40 centímetros. Então o lagarto foi saindo aos poucos da boca dele, mas saiu de uma vez, puf, e sem dificuldade. O Sai Baba a gente via
nos vídeos, porque eu nunca fui à Índia, né? Nos vídeos, quando ele está colocando o lingam, a saída do lingam era quase que difícil, se eu estivesse tendo alguma dificuldade de passar pela garganta. No caso do Rafael, não, né? Então, isso é uma prova evidente, por exemplo, da força, né, desses indivíduos quando lidam na natureza. O senhor estava me contando, antes de nós começarmos o programa, que tem um ritual de iniciação, acho que é de Oxóssi, não é? Isso. Na África, em que o indivíduo põe a perna dentro da torca da piton. E a piton tem que abocanhar. Ela abocanha e vai engolindo a perna, né? E aí os outros puxam ele, e aí sacrificam a cobra para poder tirar a perna dele de dentro, e aí faz o ritual todo em cima disso. O senhor veja que isso, a piton mata por constrição, né? Como a nossa jiboia, mas ao mesmo tempo toda cobra é venenosa, nem toda cobra é peçonhenta. Quer dizer, o veneno sai, só que a presa é lá atrás. Então é uma iniciação dolorosíssima. Não? A gente não faz nem ideia do que seja isso. Todo esse aparato, né, que envolve essa mítica, né, não é próprio do candomblé, né? O candomblé, ele acredita, esse candomblé que eu prego, que eu aprendi, através da soma do candomblé com a Umbanda, porque as entidades trazem muita informação para a gente. O ser humano, ele tem um poder, ele é humano e ele tem um poder dentro dele que ele próprio não conhece. E é despertar esse poder, esse conhecimento. Então, o que cura é a sua fé. O que te faz caminhar é você andar. Não é um rito que eu vou fazer. Esse rito que eu vou fazer é para te mostrar, talvez, os caminhos. Mas quem vai andar é você. E isso na minha casa, né, nos meus atendimentos, eu deixo muito claro. Eu não faço nada, eu apenas vou orientar. Quem vai fazer é você. Se você não me der, eu dou 10% do todo, você é 90%. Então, se você não contribuir, não vai adiantar fazer nada. Entendi. Agora, Pai Marcos, vamos aqui que nós temos mais 20 minutos aí de programa. Vamos então falar um pouco para os nossos ouvintes sobre a questão do candomblé. Porque o candomblé, para nós que não somos iniciados, entendo que ele tem 3 linhas que se articulam e são praticamente vitais, que é o ponto, né, o cântico, a dança e o alimento. Né? De fato, ele funciona dentro dessa trilogia? Sempre. As aduras, né, que são as rezas nossas, os nossos cantos, né, os mitos, né, toda a mitologia urubá, e a comida. A comida é sagrada no candomblé. A cozinha de santo é sagrada. Então não pode ser qualquer cozinha, não é qualquer pessoa que põe a mão na comida. A comida é feita dentro de uma ritualística, porque nós entendemos que vai alimentar não só o corpo, mas a alma também. Então tem todo o preceito de temperos, de forma de fazer, locais que vão fazer, quem vai colocar a mão. Então a comida é algo bem sagrado dentro do candomblé. Quem come é o santo? Não, quem come é o filho. Santo não come. Não, mas a oferenda é para quem come nesse sentido, a oferenda é para o santo. É para o orixá. Aquela oferenda, ela emana uma energia, ela plasma uma energia, que isso vai voltar em benefício daquele que oferendou. Tá, mas é nesse sentido, a oferenda é para o santo. Então, é para o orixá. Tá. E é claro, o filho de santo, ou seja, o ser humano vai comer aquela comida que foi feita. Isso. Mas ele comerá sempre ou existem comidas que ele não come? Tem certas comidas que ele não come. Então, é determinado isso antes de se realizar a confecção da comida. Como, por exemplo, no despacho. O despacho não se come. Não se come. É passado no corpo da pessoa, aí aquilo assim, se passa na aura da pessoa, essas comidas, porque eles possuem uma energia que vão agregar ali o que está prejudicando a pessoa, e é enterrado, é colocado de volta para a terra. O despacho, igual esse gari que nós citamos como exemplo no bloco passado. Uma vez que foi feito o despacho, a energia, o despacho pode ser tocado por outra pessoa imediatamente, existe um tempo que aquela energia fica ali retida, depois passa um tempo, não tem mais energia. Geralmente dá 3 horas no nosso tempo, né, para plasmar
dependendo do caso, até 24 horas. Então, por isso que despachar em rua, em coisa, não tem nenhuma lógica isso. Então, se eu tenho que ficar com uma coisa esperando 24 horas para ser plasmada, como é que eu vou botar na rua? Certo. E se alguém chega inadvertidamente e toca naquele despacho antes da hora... Ela interrompe a conexão que foi feita. Então o ritual perde. Perde. O sentido pelo qual... Se perde. Porque é um outro mito também. Existe o mito de que a pessoa, se ela chegar ali e ela tocar na comida, a energia volta-se contra a pessoa. Né? Não, só se ela fizer isso de preconceito, de chutar, aí eu acho que ela própria está agredindo uma coisa natural. E tudo que você tem uma ação, existe a reação. Isso é física. Mas pelo despacho em si, não. Então ela simplesmente vai interromper. Isso, ela interrompe com a energia dela. Uhum. O senhor colocou que dentro que há alguém que prepara a comida dentro do terreiro. Quem é essa pessoa? Se chama um cargo, né, que no orixá tem que ser um orixá feminino, que se chama Iabacé. Feminino por quê? Porque dentro da cultura do candomblé, a mulher é a responsável pela cozinha. Né? Não que nós não possamos fazer. Por exemplo, eu faço. Né? Mas se eu for dar o cargo de Iabacé, tem que ser uma mulher e o primeiro orixá dela ser feminino. Ah, então tem essa condição? Porque a mulher é mãe. É mulher, então é Isso. 2 vezes fêmea. Isso. E há alguma razão para isso? Para ser duplamente... Tem, porque é a coisa do amamentar. Né? Ela vai amamentar, só que ela faz a comida. E para o candomblé isso permanece. Ela está amamentando os filhos da casa. Então ela amamenta duplamente. Ela amamenta materialmente e espiritualmente. Seria isso? Essa é a razão da duplicidade. Isso. Uhum. Mas já teve algum caso de ter alguém, um macho, né, que faça comida? Tem sim, mas ele não recebe o cargo de Iabacé. Então ele pode, num momento que não tem alguém no terreiro, que não tem, como muitas das vezes eu prefiro fazer, porque a comida para o candomblé é uma alquimia. Ao você movimentar, ao misturar os elementos, até a forma de fazer tem que ser no sentido horário. Você tem que mexer a colher de pau no sentido horário. Você tem que saber para que está sendo feita aquela comida, para já começar a imprimir nela o resultado que você quer. Então, se eu jogo para você, é um segredo seu que está comigo. Eu não posso passar esse segredo para outra pessoa. Então, eu tenho que preparar aquilo ali, porque só eu sei do problema. Vamos considerar que a Iabacé, naquele momento, não está atenta ao alimento que ela está preparando. Qual é a consequência disso? Desanda tudo. Desanda tudo? O ritual desanda? Não, a comida. A comida? A comida. Você não come, não consegue comer. Mas a comida vai ser oferecida, por sua vez, para o orixá, Isso. certo? E o orixá vai rejeitar. O orixá rejeita? Rejeita. A energia não foi apropriada. E aí você vê essa rejeição, como é que eles dão sinais disso? Pelo bolor que ela fica, pela forma no momento, né? Você joga, né? Você vai ao oráculo, o orixá não vai responder. Você tem outro jogo, que é a lobaça, a cebola. Você tem um jogo do obi, que você na hora pode perguntar se o orixá aceitou. E o senhor já deve ter visto, evidentemente, mas assim, se a Iabacé que está fazendo a comida, novamente, se tem algum problema, a comida em si, vamos pegar um acarajé, porque o acarajé, quando a gente está fazendo, quando ele frita, ele sobe. Isso. Né? Se a comida energeticamente estiver errada, acontece alguma coisa com o acarajé, por exemplo? O dendê queima. O dendê queima. E o dendê não pode queimar. Mesmo que seja um dendê fresco. Mesmo que seja um dendê fresco, o dendê queima. Se no ato do fritar o acarajé tiver muita gente na cozinha, muita gente falando e brincando, o dendê queima. Que coisa. Então a cozinha de santo é uma cozinha mais silenciosa? Bem silenciosa, sagrada. É interessante essas nuances. Ou seja, vamos considerar que é possível o pai de santo não perceber que a comida desandou? É possível. E o que acontece? Aí o culto, o rito fica meio desastrado, né? E aí ele vai perceber o que está de errado. E aí, ao consultar, ele vai ver que foi a comida. Por isso que o cargo de Iabacé é um cargo de muita responsabilidade e confiança. Sim. Porque você deposita na mão dessa pessoa toda uma tradição. E ela tem que ser responsável por isso. Por isso que está muito extinto hoje em dia o cargo de Iabacé. É um fenômeno que eu já vi aqui no Rio de Janeiro, que é algo curioso, mas para mim, que lido com cultura simbólica,
Ao mesmo tempo é espantoso a gente vê terreiros fazendo, eu já vi isso, né? Fazendo encomendas da comida de santo fora, como se fosse um buffet. Você pode até fazer, isso não é proibido fazer, desde que você faça o acarajé dentro dos princípios que tem que ser feito o acarajé. Não, mas vamos dizer, o senhor não tem Iabacé mais. Toda a comida da sua casa é contratada num buffet. Não. Aí não. Isso não pode. Isso é moderno, isso não é moderno, isso é acomodação. Você tem que ter alguém na casa. É acomodação ou então ou isso já é, assim, na minha opinião, né, como estudioso de cultura simbólica, isso já é uma deturpação da tradição. Totalmente. Porque a comida tem que ser feita dentro da sua casa. É diferente se for uma festa. Se você contratar uma festa e tiver um buffet especializado em comida de santo, ótimo, né? Mas se for dentro do rito, não. Para o rito, não. Para o rito, então, na tradição da qual o senhor veio, é impossível o indivíduo contratar uma comida de rito fora. Impossível. É igual fazer pipoca em micro-ondas. Essa... Não existe isso. Essa explicação é boa. É a mesma coisa. Entendi. Porque a comida é para o santo. É para o orixá. É para o orixá. E ela tem que ser feita dentro dos padrões da ancestralidade, da tradição. Agora, o senhor já viu alguma casa não ter uma Iabacé? Já. Quando isso acontece? Quem é que vai para a cozinha? O zelador. O zelador. Ou a Ialorixá. Tá. Ela só porque como eu te falei, é um cargo de muita confiança. Para você dar o cargo de confiança, a não ser que o orixá, aflorado no zelador, aponte alguém. Esse zelador ou Ialorixá, ela vai preparar essa pessoa para ter o cargo de Iabacé. Uhum. É interessante. Vamos voltar a essa questão da comida para a iniciação, por exemplo. Uma comida bem feita. O que ela vai fazer na pessoa? Ela vai abrir a energia da pessoa, vai facilitar esse canal genético, né, que o indivíduo já tem do orixá dentro dele mesmo, com a natureza? Qual é a função da comida dentro do rito? É equilibrar a polaridade que todos nós temos, né? Então, essa polaridade equilibrada, você fica sereno, você fica calmo, você entra em sintonia com o seu eu. Você comer uma feijoada, você não vai entrar em sintonia com o seu eu, porque o feijão vai te fazer mal. Então, assim, a comida ela tem que ser feita dentro dos preceitos de muito pouco sal, né? De não ter temperos nenhum apimentado. O tempero ele é restrito dentro do candomblé. Determinados alimentos não podem ser feitos. Então, assim, para poder ter essa energia equilibrada, e em equilíbrio você atinge o seu orixá. Porque uma coisa... O orixá ele aflora, mas é você que tem que ir lá, não é ele que desce. Entendi. A pessoa tem que subir até o orixá. Isso. Então a comida teria uma função propedêutica. Isso. Ela é uma terapia. É a terapia. Inclusive para a saúde, né? No candomblé, a gente tem um rito chamado Bori-Herã, né? Que é para a saúde, onde você utiliza carnes. É um bori só de carnes, de todos os animais. Só de carne? Só de carne. E isso é para a saúde, é para pessoas enfermas e que estejam num processo de doença muito séria. Porque a carne, dentro da tradição do candomblé, ela tem, pela característica fibrosa, ela tem teria uma capacidade de cura com coisas mais densas, seria isso? De mais material. Mais material. Mais material. Quanto mais densa é a carne, quanto maior é o animal, né, mais denso é essa matéria. Então, um boi, por exemplo... Seria o animal sagrado de Oxalá, né, o boi. E muitos sacrificam o boi, hoje não se sacrifica, não se faz mais um rito com o boi, mas ele é consagrado aí, a Oxalá, é um animal de 4 patas. Então, assim, é um peso material muito grande. Então, se o indivíduo tiver com uma doença grave, por exemplo, fisicamente, né? Depende do indivíduo. Depende do indivíduo, mas assim, em casos específicos, o boi, a carne do boi poderia ser utilizada porque ela minimiza, na verdade não é uma carne concreta, mas que vai tirar peso. Isso. É isso. E aí no Bori-Herã, você utiliza a carne bovina, a carne suína, a carne de ave, e
toda a forma de carne que você coloca ali. Porque como você não identifica a essência da pessoa, você tem que botar todos os pontos ali para poder absorver a enfermidade ali do indivíduo. Tá, mas deixa eu formular direito a pergunta aqui para os nossos ouvintes, para ficar claro. Então, eu estou comendo carne, isso, né, no Bori Haran, mas... Só que você não come. Eu não como. Não. Tá, mas a função da carne ali no Bori veja, a carne é uma coisa densa e concreta, isso, certo? Mas a função dela é exatamente o oposto, ou seja, ela vai tirar a densidade. Ela vai absorver a densidade que está no ser. Então, ela tira a minha densidade, isso, não é isso? Isso? Ou seja, ela espiritualiza, seria aquilo que na alquimia tem dois termos, chama solve et coagula, ou seja, você densifica o espírito e espiritualiza a matéria. É isso aí. Ela estaria fazendo essa função de espiritualização da matéria. Isso. É interessante. Então nós teríamos na alimentação do candomblé esses dois movimentos. Eu tenho o alimento que vai materializar o espírito, as forças, porque eu estou precisando de força. Isso. Né? Todas as vezes que eu estou fazendo um ritual, eu estou invocando forças celestiais. Estou dando força para mim. Né? Eu estou trazendo forças do mundo celestial para o mundo terreno. Isso. Então eu estou, na linguagem da alquimia, espiritualizando a matéria. Isso. Né? Não, materializando o espírito. Isso. Uma vez que eu estou carregado de força, aí a minha força tem que voltar para o mundo espiritual. Isso. Não é isso? Então, é uma troca. É um círculo. Então, a gente poderia dizer isso, que o alimento no candomblé, ele cumpriria, né, esse ciclo? Cumpre. Cumpre tanto que o primeiro rito do candomblé, antes de iniciar de tudo, o primeiro rito se chama Bori. Bori é dar comida à sua cabeça. Então, assim, a comida é um rito dentro do candomblé. E esse dar comida à sua cabeça, ou seja, naquele momento você descobre qual é o seu santo. Isso. Independente de saber qual é o orixá, porque num Bori a comida é toda a culinária dos orixás. Entra para todos os orixás. E essa cabeça aqui significa o quê? É o seu ponto de origem? Isso. O Ori, a gente acredita no candomblé que existam dois. Ori Aê e Ori Orum. O Ori Aê é o que encarna, é o que está aqui conosco. E há um duplo dele, né, no mundo espiritual, no Orum. Quanto mais você se aproxima desse Ori Orum, mais elevado está a sua energia. E quanto mais você se afasta, mais baixa, mais densa está essa energia. O Bori é a tentativa, através da comida, da mesa dos orixás, de religar o seu Ori Aê ao seu Ori Orum. É muito curioso isso, porque, exceto o candomblé no Brasil, nós não temos dentro da tradição, a tradição católica, por exemplo, os freis comem muito bem, os monges, né? Eles têm uma relação de sacralização com a comida. Mas no candomblé, no Brasil, exceto o candomblé, nós não temos, dentro das religiões, essa relação de sacralização do alimento. Não. Né? Isso parece que é algo que ficou muito resguardado dentro da tradição. A gente tem o indiano, o senhor veja, todos os deuses indianos têm comidas anexadas. Isso. Né? Todos os deuses do Egito Antigo tinham alimentos anexados e animais anexados, muito semelhante ao candomblé. Né? Você tem um animal próprio e você tem um alimento próprio. Isso. Né? E curiosamente essa tradição não ficou para nós, né, em termos de tradição cristã. A gente não tem uma relação com o alimento, exceto agora que nós estamos na Páscoa, etc. Tal, mas em épocas esporádicas, né, o ciclo de sacralização do alimento não ficou muito presente na cultura. E no candomblé isso é contínuo. É muito forte. É muito forte. Né? Tanto que na Umbanda, você pode, no seu terreiro de Umbanda, você pode ter uma cantina, onde você vende o alimento. Num terreiro de candomblé, nunca. Nunca? Nunca. O alimento ele tem que ser dado. Sempre de graça? Sempre. Ele tem que ser servido. Mas a Umbanda tem essa mesma relação que no candomblé tem com o alimento? Não. Umbanda que faz obrigação, Umbanda que faz comida, não é Umbanda. Ela já invadiu o terreiro. Ela já invadiu o espaço do candomblé. E aí as duas podem conviver muito bem, né? Como eu faço. Só que cada um no seu rito e no seu tempo. Mas na sua casa o senhor não tem, o senhor não vende comida. Não, é proibido. Candomblé é proibido. Então, quando há a junção das duas casas, por exemplo, eu tenho o candomblé e a Umbanda no mesmo espaço. Isso.
O candomblé teria, então, uma proeminência? Sim, porque ele é raiz. Ele é raiz. Ele é raiz. Então, o fato de haver o candomblé automaticamente já impede que haja a venda de alimento ali. Já impede, totalmente. Então, quando um pai de santo ou um zelador que funde as duas coisas está vendendo a comida, novamente ele está incorrendo em um erro, em uma falha. Uhum. Ele está indo contra a tradição. Esses pontos são muito importantes, né? Porque de esclarecer a raiz da tradição. É a mesma coisa que porque se o candomblé é uma família, né, você recebe seus parentes, você vai cobrar a comida que você está recebendo. Mas mesmo que eu não seja iniciado. Você é um orixá. Eu sou um convidado ali na casa. Você traz o orixá. Eu vou comer de graça. Na sua essência, você traz o orixá. Agora, no meio do ano, nós vamos chegar, não tem nada a ver com candomblé, mas aquela grande festa, né, que nós herdamos de Portugal, que é a festa do Divino Espírito Santo. Uhum. O final da festa é o bodo, que é precisamente um jantar. Então a família, ou a localidade, o grupo de famílias que ficam responsáveis por fazer os festejos do Espírito Santo naquele ano, abre a sua casa, né, e tem uma comidaria específica do Império do Divino, né, e todo mundo que chega come de graça. Então a casa abre. É esse mesmo princípio. É o mesmo princípio. É o mesmo princípio. A casa abre. A partir do momento que você abriu a porta, né, para receber, você não pode cobrar. Uhum. E naquele momento, por exemplo, se tiver, mesmo que esteja havendo uma iniciação de um indivíduo, as pessoas que estão ali presentes dentro do terreiro naquele momento, se tiver comida, todos eles vão comer. Todos comem da mesma forma. O mesmo alimento que é servido. E na minha casa, o mesmo que eu como, todos comem. Tá. Esses pontos são muito importantes, Pai Marcos. Eu penso que hoje nós conseguimos trazer um pouco mais de clareza aí, porque tem muitas dúvidas, né, em relação ao que é o candomblé. Efetivamente, a gente tem tão pouca oportunidade de conversar com um pai de santo, com uma mãe de santo, né? E falta muito esse diálogo. Nós precisaríamos, na verdade, de conversar com o rabino, de conversar com padres, né, para começar efetivamente. E cada um colocar o seu ponto de vista, a sua tradição, sem ofender a outra, porque tudo é força, tudo é luz. Né? O seu credo não vai interferir na minha vida. Né? Agora, a sua crítica, o seu preconceito, sim. Né? Então, assim, a gente do candomblé, meio que plagiando a Makota Valdina, que é uma figura do candomblé, respeitada dentro do candomblé. Makota em Angola, né? Na minha tradição, seria Eked, e ela fala muito, nós não queremos que ninguém nos aceite, nós queremos respeito, só isso. Isso é algo realmente fundamental, e nós, de fato, precisamos de começar a colocar em prática socialmente o respeito a todas as religiões. Né? A todas as religiões. É fundamental que a gente saia do discurso para a prática. Isso. Não faz o menor sentido hoje, em pleno século XXI, nós continuarmos vendo ataques a religiões, sejam elas quais forem, seja católica, cristã, ou veja, agora a gente tem um caso dramático de perseguição. Estão sendo mortos anualmente por volta de 120 a 150 mil cristãos assassinados, precisamente porque são cristãos. Eles não fazem nada. O fato de você ser cristão, pronto, já te determina o seu extermínio. A questão que a gente vê em relação alguns setores evangélicos atacarem os terreiros de candomblé. Então, passou da hora mesmo, e nós precisamos, como cidadãos, mesmo que a gente não tenha religião professa ou estabelecida, entender que o respeito é uma coisa fundamental dentro do preceito religioso. Porque não há nenhum povo sem religião. Não. Né? Essa coisa do Estado laico é a maior mentira que já inventou. Não existiu na história da humanidade, nenhum momento da história da humanidade, que não houvesse religião. Não há nenhum povo do mundo que não tenha religião. Porque tudo a religião surgiu em torno disso. Tudo surgiu em torno disso. Porque a religião é precisamente aquele aspecto que diz respeito ao lado espiritual da vida do ser humano. Né? É um alimento espiritual. É o alimento espiritual. E esse alimento espiritual, sob nenhum preceito, sob nenhum argumento, pode ser destruído, para que a gente construa um Estado laico. Né? Porque a religião não tem função de Estado, ela tem função de tratar da vida espiritual. Só.
E o Estado não tem que se meter com a religião. Inclusive a minha casa, né, a determinação que nós temos é de não apoiar a política, não se falar de política, porque candomblé não é para isso, religião não é para isso, religião é para cuidar do espírito e não da política do país. Muito bem, estamos chegando ao final do nosso programa Culturas e Identidades. Gostaríamos de agradecer imensamente a presença do Pai Marcos de Jagum, da Casa do Caboclo Pena Branca, do Rio de Janeiro, por estar aqui presente conosco, nos trazer esses vários esclarecimentos sobre as diferenças entre o candomblé e a Umbanda. E muito obrigado, Pai Marcos, esperamos tê-lo conosco várias vezes, né? Com certeza. Agradecemos muito mesmo. O senhor faça as suas considerações finais. Eu que te agradeço a oportunidade de falar da minha cultura, né, daquilo que eu pratico, né, falar com as pessoas que estão ouvindo que o candomblé, a religião, não está na cor da pele, ela está na alma, ela está na essência. Então não existe cor de pele para a gente, existe a essência. E essa essência, quem não conhecer, procure conhecer antes de criticar. Preconceito não serve para nada, só destrói. Vamos construir, mesmo que seja sem aceitar, mas conheça essa religião, conheça o que é, depois você imprima a sua opinião. Muito bem, boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil, boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona, muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem no próximo Culturas e Identidades. Um bom final de semana para todo mundo, até mais.